Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de Planejamento Financeiro. Eu sou Antônia Félix, economista e tenho mestrado em Administração. E hoje nós iremos aprender a melhor forma de realizar um bom planejamento financeiro. Vamos lá? Antes de realizar um planejamento financeiro, é definir quais são os seus objetivos. Então, antes de qualquer coisa, antes mesmo de iniciarmos este curso, eu quero que você anote quais são os seus objetivos, o porquê que você deseja realizar um planejamento financeiro. É para comprar um imóvel? É para realizar uma viagem? É para aplicar na tua empresa? É para aplicar no teu negócio? Qual é o teu objetivo? Anotou? Corre lá, pega uma caneta, um papel e anota quais são os seus objetivos. Primeira coisa, o melhor combate ao caos financeiro é a organização. Você quer realizar um bom planejamento financeiro porque você está endividado? Então, a primeira coisa a se fazer é começar a se organizar. E hoje, neste curso, eu irei mostrar para você como é que você pode fazer isso. Qual é o primeiro passo para começar uma boa organização? Sair do saldo negativo, entrar no saldo positivo e realizar investimentos. Vamos lá? Primeira coisa, o melhor combate ao caos financeiro é a organização. Segunda coisa, de olho no problema. Você precisa identificar qual é o problema. O problema está no padrão de vida. Qual é o problema? Qual foi o fator financeiro? Qual é o problema? O que é que te impede de atingir o teu objetivo? Hoje você vai aprender. Terceira coisa e muito importante, desenvolva sua performance para melhorar. Se você não desenvolver uma boa performance, você não vai conseguir realizar um bom planejamento financeiro. O que eu quero dizer? Você precisa mudar seus hábitos, verificar quais são as ferramentas disponíveis que você tem, que você pode utilizar. É você utilizar suas expertises e aplicar no teu planejamento financeiro e atingir o teu objetivo. Vamos lá? Primeira coisa, você sabe qual é a diferença entre receitas e despesas? É algo simples, né? Muitas vezes a gente vê isso na faculdade, vê na pós-graduação, vê na própria empresa em que trabalhamos. Receita é algo que eu vou receber, é a entrada, e despesas é algo que eu tenho a obrigação, eu tenho que arcar com pagamentos. Então, a coisa mais importante no planejamento financeiro é você saber identificar quais são as tuas receitas e quais são as tuas despesas. Mais na frente eu irei detalhar melhor para vocês. A diferença entre as pessoas que não têm dinheiro e aquelas que têm, as consideradas ricas, não está na classe social ou na conta bancária, mas na maneira de pensar e de agir. O que faz você realizar um bom planejamento financeiro e atingir o teu objetivo não é necessariamente a partir do que você já tem, das tuas receitas ou das tuas despesas, e sim no teu modo de agir, no teu modo de pensar. Realizar um bom planejamento financeiro é iniciar uma mudança de hábitos, mudança de rotina, mudança de crença. Sim, de crenças, sim. Porque se você não consegue atingir o teu objetivo, é porque você está fazendo algo
que não está te aproximando desse objetivo. Então você precisa mudar. Então muitas vezes a gente escuta, né? Há pessoas que conseguem ser mais bem-sucedidas porque já têm recursos financeiros favoráveis. Mas eu posso te dizer que há muitas pessoas que recebem mais de R$ 100.000 por mês e são endividadas. E há muitas pessoas que recebem bem menos que isso, R$ 2.000 por mês, e conseguem realizar investimentos, conseguem realizar os seus objetivos. Então, deu para entender qual é a diferença? A diferença está justamente na maneira de pensar e na maneira de agir. Então, se você acha que tem limitações financeiras e isso é o que te impede a atingir o teu objetivo, neste curso você vai aprender que é possível sim atingir o teu objetivo utilizando os recursos disponíveis que você tem. Porém, é importante ter disciplina. O que é disciplina? Disciplina é fazer algo que eu sei que eu tenho que fazer, que eu não quero fazer, mas mesmo assim eu faço. Então, realizar um bom planejamento financeiro exige disciplina. Existe uma frase de um dos homens mais ricos do mundo, Warren Buffett, que ele diz o seguinte: não adianta ser mais espertos do que os outros. O mais importante é ter disciplina, porque quando a gente tem disciplina, a gente consegue atingir os nossos objetivos. Continuando sobre receitas e despesas. Olha só para essa imagem. Eu tenho um homem pensando em cima de vários bens que ele adquiriu ao longo da sua vida. Bens que para ele, no momento, não são mais úteis. Teve uma utilidade, mas hoje em dia não são mais úteis. Quantas vezes nós nos pegamos, né? Nós nos visualizamos estar numa situação assim. Ter o guarda-roupa cheio de roupas, muitas vezes nem usamos. Ter vários sapatos e muitas vezes nem usamos todos, ou muitas vezes nem sabemos, nem lembramos que o temos. Então é muito importante que aqueles que têm dinheiro, eles priorizam justamente o ter, dão mais importância aos ativos que possuem ou querem possuir, que são os bens, casa, carro, roupas, mesmo que isso signifique um fluxo de caixa com mais dinheiro saindo do que entrando, ou seja, mesmo que fiquem endividados. Independência financeira é o mesmo que ter bons ativos. E o que são bons ativos? São aqueles que geram renda maior que as despesas. Observa que nós falamos mais uma vez de fluxo de caixa. Se você nunca ouviu falar sobre fluxo de caixa, depois faz um estudo mais aprofundado para elaborar um bom fluxo de caixa, que é justamente eu identificar, registrar todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Se é uma receita maior que a despesa, o meu saldo é positivo. Mas se eu tenho uma receita que é inferior aos meus gastos, o saldo é negativo. E muitas vezes, pessoas como esse homem representado na imagem possuem receitas bem inferiores às suas despesas, porque a sua prioridade é em ter e não em ser. Ou seja, você ser bem-sucedido nem muitas vezes está ligado a ter muitos bens, muitos utensílios que muitas vezes não te traz um bem-estar de longo prazo, apenas te traz um bem-estar de curto prazo. O que é independência financeira? Muitas pessoas pensam que independência financeira é sair da casa dos pais, morar na sua casa sozinho, ter o seu emprego e pagar as suas contas. Para muitas pessoas, isso quer ser independente financeiramente. Mas, de acordo com os estudos relacionados a finanças, independência financeira não é isso, porque você continua dependente da tua empresa. Se você ficar desempregado, você não consegue arcar com seus compromissos. Então, por que nós realizamos o planejamento financeiro? Justamente para não depender
de outros. É quando eu consigo fazer uma reserva de emergência, eu ter um acúmulo de riqueza suficiente para me tornar independente. Ou seja, eu não preciso mais trabalhar para obter esse recurso financeiro. E aí entra a questão dos ativos. Existem ativos bons e ativos ruins. Ativos bons são aqueles que geram renda, ou seja, eu invisto nesse ativo e esse ativo me dá uma receita, como por exemplo um aluguel de um imóvel, como investimentos em ações. Eu invisto a primeira vez e agora eu aguardo para receber a receita sobre esse ativo. Um ativo ruim é aquele que eu consumo, mas ele não me traz renda nenhuma. É um sapato, é um carro que eu não uso para trabalhar, para ganhar receita com ele. São bens que não me trazem uma receita, e sim apenas aquela satisfação momentânea. Regra de ouro. Saber como funciona a regra do jogo do sistema capitalista é essencial para o sucesso financeiro. Aprender como seu fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que entra e sai todo mês, pode corroer com apetite cada vez maior o seu patrimônio líquido, iniciando o ciclo de pobreza, ou como ele pode, ao contrário, iniciar o ciclo virtuoso da riqueza, que coloca o dinheiro para trabalhar por você e o livra da necessidade de trabalhar por dinheiro. Ou seja, entender como o sistema financeiro funciona é imprescindível para quem deseja obter independência financeira. O que é um sistema capitalista? É aquele sistema de trocas, onde há alguém emprestando dinheiro e alguém pegando o dinheiro emprestado. Então, é muito melhor estar naquela posição de emprestar o dinheiro do que pegar o dinheiro emprestado. Por quê? No sistema capitalista, ao realizar essa troca, é realizado um pagamento de juros. O que é juros? Acredito que todos já ouviram falar, né? O que é juros, né? O banco cobrou uma taxa de juros. Isso vem a ser. Quer dizer que os juros é a remuneração dada ao dinheiro. Se eu empresto dinheiro ao banco, o banco me paga em juros. Então, eu recebo uma receita que é justamente os juros que o banco está me pagando. Quando eu pego o dinheiro emprestado ao banco, eu pago esses juros, essa taxa de juros. Então, eu estou perdendo o dinheiro. Então, no sistema capitalista, é importante você entender o que é taxa Selic, por que ela influencia na taxa de juros, como é que eu posso, ao invés de pagar juros, receber juros. Isso é muito importante. Vamos para a prática? Vamos começar com os nossos hábitos. Primeira coisa, defina seu objetivo, como eu falei para vocês. Se você ainda não anotou o teu objetivo, anota o quanto antes. Pega a caneta, pega um papel e anota qual é o teu objetivo. Agora, para aqueles que já colocaram o seu objetivo, você precisa definir o prazo para atingi-lo. Por exemplo, eu quero comprar um carro que é um ativo que não vai me dar uma receita, porque eu vou usar apenas para bem-estar. Eu quero comprar um carro no dia 24 de dezembro de 2020, por exemplo. Eu preciso definir o prazo. Você define o objetivo que eu quero, por que eu vou fazer um planejamento financeiro? E agora eu vou determinar o prazo. E o planejamento financeiro, ele começa a ser desenvolvido com base nesse fator que é o mais importante. Sem objetivo, é muito difícil você conseguir realizar um bom planejamento financeiro, porque qualquer distração vai fazer com que você retire a receita que você tem e use com custos muitas vezes desnecessários. Outra coisa e muito importante, identifique o problema. Por que você não consegue atingir o teu objetivo? Por que o teu saldo ele não é o suficiente para você atingir o teu objetivo? Você precisa identificar. E como é que nós fazemos isso? É muito importante você ter conhecimento sobre os indicadores para o seu planejamento financeiro dar certo. Eu trouxe alguns aqui para vocês e muito importantes. Liquidez, prazos, receitas versus despesas. Ou seja, como é que eu vou identificar o problema? O que é liquidez? Liquidez é justamente o dinheiro que eu tenho em mãos.
é aquele recurso financeiro que eu tenho para realizar transações de curto prazo, ou seja, pagamentos à vista. Qual é a tua prioridade? Tua prioridade é ter dinheiro em mãos ou a tua prioridade é usar o teu cartão de crédito e ficar sem dinheiro nenhum? Então você precisa identificar esse problema. Eu tenho um problema de liquidez. Se acontecesse alguma emergência, eu teria dinheiro líquido em mãos para realizar esse pagamento ou não? Ou você utiliza todo o seu salário no cartão de crédito, espera a conta chegar, paga o cartão de crédito e fica com liquidez igual a zero. Então, isso é muito importante. Você consegue identificar se você apresenta alta liquidez ou baixa liquidez. Outra coisa bastante importante, os prazos. Os prazos para realizar as suas obrigações e os prazos que você tem de receita. Como assim? Qual é o prazo mais significante hoje na tua rotina financeira? É o prazo em que a receita é, é o tempo que eu tenho receita é inferior ao tempo que eu tenho com despesas? Como assim? Eu recebo o dinheiro hoje e um dia eu recebi o dinheiro e eu passo 29 dias só adquirindo despesas. Ou é o contrário? Você tem mais dias com receitas, ou seja, a renda entrando, a renda crescendo, se multiplicando, e poucos dias realizando despesas. Isso é muito importante. Identifica hoje qual é a tua situação de liquidez. Você tem maior, maior liquidez ou menor liquidez? E os prazos? Você tem mais dias com receitas ou mais dias com despesas? E o mais importante é receitas e despesas. É você identificar exatamente, com base nesses dois pontos anteriores, se as tuas receitas são superiores às tuas despesas. Se forem superiores, positivo. Momento de realizar investimentos e aumentar as tuas receitas. Se as receitas são inferiores às despesas, saldo negativo. Momento de se organizar e sair do vermelho. E como é que eu posso minimizar as minhas despesas? Eu trouxe para vocês aqui 3 tipos de comportamento de consumidores que partem a partir desses bens: bens substitutos, bens complementares, bens inferiores, bens normais e bens de luxo. O que são os bens substitutos? Você já ouviu falar? Bens substitutos são aqueles que eu consigo substituir por outro e atingir a mesma necessidade, sanar a mesma necessidade. Os bens complementares são aqueles que eu preciso comprar em conjunto. Eu não posso comprar um sem o outro, como, por exemplo, o computador e a internet são bens complementares. Bens substitutos: suco e água, suco ou refrigerante. Bens inferiores são aqueles em que eu só compro porque a minha renda não permite que eu compre outros tipos de bens. Então, esses bens para mim são bens inferiores. Ah, Antônia, eu gostaria muito de não ir ao trabalho de ônibus, mas eu vou de ônibus porque a minha renda não permite que eu compre um carro. Então, o ônibus para você é um bem inferior. Por quê? Você só usa porque a tua renda não permite que você use outro tipo de bem. Bens normais são aqueles bens essenciais, em que a tua renda ela precisa de fato ser utilizada para arcar com essas obrigações, como moradia, como roupa, como lazer, como alimentação, saúde, segurança. E bens de luxo são aqueles em que eu dou prioridade sempre a pagar o mais caro. Ou seja, eu chego na loja e sempre busco os bens que são mais caros. Então, como é que você pode reduzir as suas despesas? Verifica se os produtos que você consome hoje, eles podem ser substituídos por outros que são mais baratos, por outros que conseguem atender a tua necessidade, mas que têm um custo inferior. Bens complementares são aqueles que precisam ser usados em conjunto. Se você sabe que não vai conseguir comprar um bem que é complementar do outro,
porque senão não tem nenhuma utilidade, então não compra. E bens inferiores é você identificar se a tua renda ela te permite a mudar de um bem inferior para um bem de luxo. Porque muitas vezes o maior erro da população brasileira é que as pessoas têm uma receita inferior ao padrão de vida que querem adotar. Então, a renda delas só permitem que elas estejam consumindo bens inferiores, mas elas procuram sempre o bem de luxo. Então, planejamento financeiro é mudar esses hábitos, é se readaptar. Restrição orçamentária, bastante importante. O que é restrição orçamentária? É justamente o limite da minha renda, ou seja, eu só posso comprar até o limite da minha renda. Então, existe uma restrição orçamentária. Ah, Antônio, eu gostaria muito de comprar um imóvel, mas eu tenho uma restrição orçamentária. Como é que eu vou conseguir isso dentro do meu planejamento financeiro? Existem dois fatores bastante importantes para dar uma folga nessa restrição orçamentária e te permitir a atingir os teus objetivos. Temos aqui, a restrição orçamentária, ela pode mudar de acordo com a variação da renda, ou seja, você pode buscar meios para aumentar a tua receita, né, realizando outras atividades que aumentem a tua renda, ou variação do preço. Você pode verificar dentro do teu objetivo quais são os bens substitutos que tenham uma variação de preço que esteja dentro da tua restrição orçamentária. Por exemplo, quando há uma variação de renda para mais, você consegue consumir mais. Se há uma variação de preço para menos, você também consegue consumir mais. Então, verifica isso. Se você não consegue aumentar a tua renda, verifica as opções que você tem em relação a preços mais inferiores. E aí sim será possível você atingir o teu objetivo dentro do prazo determinado. Terceiro fator e muito importante, melhore sua performance. O que é isso? É mudar as tuas habilidades, melhorar as tuas habilidades. E como é que isso é possível? Usando ferramentas adequadas para um bom planejamento financeiro. Ou seja, não adianta você assistir esse curso e não fazer nada na prática. É importante você colocar todo o conhecimento em prática. Você vai melhorar a tua performance ao elaborar um bom planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro ele não pode ficar apenas na tua cabeça, ele precisa ser registrado. Você precisa usar ferramentas importantes que te auxiliem e te motivem a atingir o teu objetivo. Eu trouxe aqui uma sugestão de um software usado por grandes empresas no Brasil. É um software gratuito, onde você pode aplicar tanto na tua empresa, no teu negócio, como também na tua vida pessoal. Granato. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo que mostra bem aqui como ele funciona. Observa, é uma rotina de uma funcionária que atua na parte financeira. É uma rotina muito puxada, né? Ela deve entrar em contato com vários fornecedores, vários credores, mas com esse sistema, com esse software, fica muito mais tranquilo de trabalhar. Por quê? Porque é possível adicionar todas as notas fiscais, todas as receitas, todas as despesas. É possível você organizar tudo dentro desse software. Ao invés de acumular notas, e depois de um tempo você nem saber onde é que estão, você pode inserir tudo no sistema de forma organizada. Ele é muito fácil de usar. Ele gera um fluxo de caixa, onde você consegue colocar observações. Então, você deixa de usar papéis, de acumular papéis, de planilhas que muitas vezes você precisa revisar e confirmar as datas, e isso leva tempo. Então, se você utiliza o sistema, segue as dicas que eu vou mencionar aqui, então fica muito mais produtivo e organizado
de ter um planejamento financeiro e você consegue identificar exatamente o teu fluxo de caixa de forma organizada e ganha bastante tempo. Inclusive, ele gera relatórios, gera gráficos. É um sistema muito bom e é um sistema gratuito. Então, fica essa sugestão para você que não sabe usar muito o Excel, fica perdido em relação às anotações no caderno. Segue essa sugestão. É um sistema bastante utilizado nas empresas brasileiras. Vamos lá? Vamos seguir? Então, gente, eu não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada ao divulgar esse software. Mas é um software muito bom de usar, onde você pode colocar todas as suas receitas e as suas despesas. E o próprio software, ele já gera para você gráficos, planilhas, que você consegue acompanhar exatamente como anda a tua rotina financeira. Trouxe aqui sugestões maravilhosas para que vocês consigam colocar o planejamento financeiro em prática. Crie uma rotina financeira. Defina um dia e um horário para realizar seus pagamentos, ou seja, coloque lá na tua planilha, na tua agenda, qual é o dia que você vai realizar seus pagamentos. Se você sabe exatamente o dia correto, todos os meses ou uma vez por semana, que você vai realizar esses pagamentos, você consegue acompanhar exatamente quais são as contas prioritárias e as contas em que você pode reduzir as tuas despesas ao substituir por outros bens, ao verificar se esse bem ele é complementar, se esse é um bem inferior, se é um bem de luxo, se é um bem normal. Então, faça isso. Realize, crie uma rotina financeira. Escolha um dia e um horário para realizar seus pagamentos. Defina um dia para analisar seu fluxo de caixa, ou seja, você vai definir isso deve ser diariamente, tá, pessoal? Vocês precisam analisar o fluxo de caixa diário. Se você tem um gasto diário, uma rotina em que você compra, que você consome, que você recebe, então faça isso de acordo com esse teu hábito. Crie esse hábito, na verdade, de analisar. No final do dia, você verifica exatamente, coloca lá um horário específico. A toda segunda-feira, às 17 horas, eu vou analisar o meu fluxo de caixa. Vou verificar se a receita está superior às minhas despesas ou vice-versa. Verifica a capacidade de pagamentos, verifica a capacidade de restrição orçamentária e comece a realizar os teus investimentos. Outra coisa bastante importante, negocie suas dívidas, seja transparente. Pessoal, eu já vi muitos dos meus colegas estarem em reuniões e de olhar para o celular e não querer atender de forma alguma, porque já falam que é dívidas. Você já viu isso também? É algo muito comum na população brasileira, porque não querem nem atender, porque sabem que estão devendo. Então, seja transparente, seja proativo. O que é isso? Tente resolver os seus problemas financeiros. Atenda o telefone ou entre em contato com seus credores e negocie suas dívidas. De que forma você vai negociar? Vendo as opções de soluções com juros mais baixos e prazos mais elevados. Dentro do teu controle financeiro, da tua organização financeira, seja proativo, vá atrás e busque solucionar os teus problemas. E o mais importante é quando você se antecipa. Antes do prazo finalizar, você sabe que não terá recurso financeiro para arcar com essa despesa, se antecipa, entra em contato com o teu credor, com os teus fornecedores, com o banco e tenta negociar. Você com certeza terá um resultado muito positivo. Realize treinamentos sempre. Conhecimento é poder. Busque o máximo de informações sobre
um bom planejamento financeiro, sobre opções de investimentos, sobre como você pode reduzir os teus custos, porque e isso vai fazer com que você melhore a tua performance. O sucesso financeiro depende da disciplina. Pergunte-se sempre a você quer ou você precisa? O crédito fácil atrapalha no nosso planejamento financeiro? Se você achar que vai te tirar do teu foco, não usa o crédito fácil. Pagamos muitos juros e não recebemos. Ou seja, você pega mais crédito e paga juros, ou você empresta mais para o banco e recebe esses juros. Fica atento em relação a isso. Viva com seu dinheiro. Tenha liquidez. É muito importante que a gente consiga ter uma reserva de emergência com liquidez elevada, ou seja, você tenha dinheiro em mãos para realizar pagamentos, para conseguir ter oportunidades de curto prazo, eliminando as gorduras dos gastos, parar imediatamente de comprar parcelado, ou seja, quando você parcela um produto, você está apenas acumulando uma parcela com outra parcela, com outra parcela, e no final das contas, o fluxo de caixa tem mais dias com despesas do que mais dias com receita. Pesquise sempre os melhores preços. Um dos homens mais ricos do mundo, né, que é Warren Buffett, ele sempre compra a preços menores. Sempre. Sempre. Então, muitas vezes a gente quer pagar preços maiores pelo mesmo produto, se eu tenho um produto substituto. Então, isso vai impedir com que você consiga atingir o teu objetivo dentro do prazo que você determinou. É preciso adquirir uma nova postura, buscando oportunidades de se ganhar mais e gastar menos dinheiro. Ou seja, é mudança de hábito. Muito obrigada. Tchau, tchau. Então, pessoal, o que foi que vocês acharam desse conteúdo? Deixa aqui embaixo o teu depoimento e realize um bom planejamento financeiro. Quero pedir também uma coisa para vocês. Compartilhe esse link com o máximo de amigos que você puder, para que todas as pessoas tenham acesso a esse conteúdo e consigam também realizar um bom planejamento financeiro. Conto com você. Tchau, tchau.